Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama, nós todos que estávamos morrendo no meio do pecado, do caos, o Senhor teve misericórdia de nós, nos salvou, nos permitiu a graça para sermos seus filhos. Nós agradecemos por tudo. Nós que somos muito fracos, que nos falta muita coisa, nós que não temos nada de bom, fomos segurados pelo Senhor. Nos fez permanecer dentro da igreja, nos permitiu o fornecimento da sua igreja, nos conduziu, nos protegeu. E nós agradecemos pelo Senhor estar nos conduzindo no meio da verdade. Hoje nós também, irmãos e irmãs salvos, pela sua graça, estão reunidos diante do Senhor Deus. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido essa graça para nós podermos nos reunirmos, para que toda a sua palavra possa ser transcrita profundamente dentro do nosso coração e que esta palavra possa se tornar um alimento celestial para que para nossas vidas possamos ser estabelecidos fortemente, para que assim nós possamos caminhar para a verdade. Nossos irmãos e irmãs que estiverem no meio da verdade, que o Senhor Deus possa nos conduzir. Senhor, aqueles irmãos e irmãs que estão no meio da dificuldade, que o Senhor Deus possa estar com cada um deles, qual seja a situação, que o Senhor Deus permita para que eles não se desamparem, que possam depender do Senhor, que possam vencer, estando dentro da sua verdade. Senhor, no retiro de verão, agora o segundo tempo do retiro está em andamento. Então nós sabemos disso. Que o Senhor possa estar conosco até o fim, nos conduzindo. Todas as mãos que estão trabalhando para o seu serviço, que o Senhor possa estar com a sua bondade atuando no meio da obra. E principalmente para os pastores que estão pregando a sua palavra, testificando a sua palavra, que o Senhor Deus permita para que eles possam pregar a sua palavra de forma forte, de forma firme, para que muitos espíritos, ao ouvirem essa palavra, possam compreender a palavra e retornarem para o Senhor. E no retiro, ao finalizar, que os irmãos e irmãs todos possam dar glórias e agradecimentos e partirem de lá. Senhor, nesse tempo, que nós possamos depender somente do Senhor. Todos os irmãos e irmãs que estão guardando a sua palavra, ouvindo que o Senhor Deus possa nos ajudar, e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou. Amém. Então, vamos procurar uma palavra da Bíblia, vamos procurar João, capítulo 20. A partir do versículo 19 ao 23. João, capítulo 20, a partir do versículo 19 a 23, eu irei ler. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes o pecado, lhes são perdoados. E aqueles a quem o retiverdes, lhes são retidos. Então, eu irei ler até aqui. Agora o retiro de verão está na sua segunda etapa. Então, quando eu vi os dados de ontem, então dizem que 12.150 pessoas fizeram a inscrição. Então, são um total de mais de 600 pessoas do que a primeira etapa.
Então, nós tivemos vários irmãos que se inscreveram com o nome da Igreja Central de Seul. Então, mais de 300 pessoas, mais de 3.000 pessoas, perdão. E nós vimos que o número de pessoas realmente que foram para o restaurante se alimentarem foram mais de 8.000 pessoas. Então, penso eu que o número de total de pessoas que devem estar no presente momento participando deve passar de 10.000 pessoas. Eu peço para que vocês possam orar por isso. Então, nós somos a quarta etapa, não é? Então, já já, nossa etapa também está para chegar. Então, eu fui para Togo, na África, e eu agradeço pela oração de todos os irmãos que tiveram interesse. E, e eu penso que esse tempo agora é uma boa oportunidade para eu contar um pouco sobre o que aconteceu. Então, em Bené, 2011 foi o primeiro ano onde o evangelho foi entrado. Então, passaram-se 13 anos que em Bené, Togo, nós tivemos o evangelho sendo pregado. Nós temos a nossa igreja lá também. E nós temos um número total de membros, né, na igreja de Bené, 1.770 pessoas. E o número total de pessoas que participaram do seminário bíblico foram 3.300 mais de pessoas. Então, nós havíamos previsto 2.000 pessoas, mas vieram mais de 1.000 pessoas do que o previsto. Então, não foram todas as pessoas que puderam entrar, se assentar nos seus lugares. É por isso que nós tivemos muitas pessoas que sentaram nas escadas, sentaram no lobby também, para poderem assistir por transmissão lá fora. Então, nós tivemos uma situação, assim, realmente bem cheia de pessoas. E depois que nós terminamos todo o seminário, o número de pessoas que disseram que receberam a salvação, lá eles fazem a inscrição do número de pessoas, e depois já na próxima semana já havia o treinamento para os novos cristãos. Então, mais de 1.000 pessoas se inscreveram para aprenderem a palavra, o treinamento de novos cristãos, que são as palavras necessárias para as pessoas que acabaram de receber a salvação, e eles vieram participar. E nós também fizemos o treinamento de pastores e líderes, que foram um total de 320 pessoas. Então, esse treinamento aconteceu depois do seminário, na outra semana, segunda-feira até sexta. E também no último dia do seminário, na sexta-feira anterior, as pessoas também elas foram batizadas. Então, nós dividimos o nosso grupo de missão em 3 grupos. E nós visitamos 73 famílias diferentes. E eu também. Visitei por volta de 30 famílias. E para cada família que nós visitamos, então tudo que é possível eu tentei ouvir o testemunho de salvação deles. E o testemunho de salvação deles mostra o processo de como é que a palavra foi pregada, como que compreenderam e receberam a salvação. E o mais importante é que eles receberam a salvação utilizando os versículos da Bíblia de forma exata. E então, assim, eles puderam perceber que realmente se tornaram filhos do Senhor Deus, eles tiveram fé nessas palavras e eles estavam realmente muito felizes por terem a certeza de entrar no reino dos céus. Eu pude ouvir esse testemunho e eu pude sentir que o evangelho que ali está sendo pregado é exato. E também as pessoas que receberam a salvação, nós podemos ver que as pessoas que não receberam a salvação estão no diabo, e as pessoas que receberam a salvação realmente estão neste mundo passando por diversas dificuldades, perseguições e tribulações. Muitas vezes somos expulsos, muitas vezes passamos por perigos, muitas das vezes podemos passar por diversas blasfêmias, pessoas zombarem de nós. Então eu perguntei para cada irmão, para casa, perguntando realmente o que eles têm em oração, se tiver alguma dificuldade pode pedir. Então, realmente, eu não vi nenhuma pessoa falando uma dificuldade pessoal, carnal, mas o único pedido de oração deles é que para que os irmãos, as famílias, os parentes possam receber a salvação.
Então eu pude ver realmente o pedido de oração somente por salvação, nada individual deles. E eles pediram a oração para que a igreja deles em Togo, né, possa crescer. E pediram a oração de que para que eles possam ser úteis no Evangelho. Então eu havia perguntado quais são as dificuldades que vocês têm. Eles falaram, nós, dificuldades nós temos, mas estamos bem. Então tem dificuldade, mas eles estão bem. Eles falaram, eu estou tudo bem, não precisa saber a minha dificuldade. Então porque eles possuem a certeza, a esperança do reino dos céus. É por isso que todas as outras coisas não se tornam problema na vida deles. Não é por isso que quando nós olhamos para eles, já que eles não têm nada, então a esperança que eles têm sobre o reino de Deus é gigantesca. É por isso que quando falam sobre céu, eles ficam felizes. Então, quando uma pessoa recebe a salvação, tem a esperança no reino de Deus, isso é algo muito alegre, muito feliz. E eu tive um grande agradecimento por isso. E eu realmente retornei muito bem. Eu agradeço pela oração de todos os irmãos. E continuamente eu peço para que os irmãos possam ter o interesse para a missão mundial, para que possam cooperar. Então, hoje, nós iremos aprender sobre a palavra de João, capítulo 20. Então, versículo 21, o Senhor Jesus disse, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, aqueles santos que foram enviados pelo Senhor. Então, eu deixei o título assim, são os santos que são enviados para o mundo pelo Senhor. Então, quando nós olhamos nessa palavra principal, eu gostaria de nós pensarmos detalhadamente sobre essa palavra que nós lemos e continuamente, se nós tivermos outras palavras que nós possamos procurar. Então, nós, como pessoas que recebemos a salvação, realmente, qual tipo de pessoa eu sou? Então, como é que eu devo agir? Como é que eu devo viver? Então, se nós olharmos dessa palavra principal, nós podemos ver que a palavra importante do versículo 21, 22, o Senhor disse, paz seja convosco. Versículo 22, no fim ele disse, realmente, assim como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. E versículo 22, recebei o Espírito Santo. E versículo 23, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Então, nós temos essas 4 palavras aqui, que eu penso que são muito importantes. Então, a Bíblia como um todo, realmente está resumido aqui, mostrando qual é o formato da vida de um cristão, como é que deve ser a representação de um santo, resumidamente aqui. Versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes, paz seja convosco. Então, e dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Então, se nós olharmos esse dia, é o primeiro dia depois do sábado. Então, o primeiro dia da semana, que é o dia depois do sábado, é o dia da ressurreição de Cristo. O Senhor Jesus, na madrugada daquele dia, havia ressuscitado. E, primeiramente, ele manifestou a sua ressurreição para Maria Madalena e para várias outras mulheres também, anunciou a sua ressurreição. E as mulheres que viram o Senhor Jesus que havia ressuscitado, voltaram para os discípulos e os contaram. E dentre os discípulos, Pedro e João, eles correram até o túmulo do Senhor Jesus, e eles viram que o túmulo do Senhor Jesus estava vazio, que o cadáver do Senhor Jesus não estava ali. Eles verificaram com seus próprios olhos. E naquele dia, que é a tarde daquele dia, que seria pela noite, então os judeus realmente aterrorizavam os discípulos. É por isso que os discípulos eles se esconderam e eles fecharam as portas e estavam escondidos. E de repente, no meio do quarto onde estavam escondidos, o Senhor Jesus apareceu.
O Senhor Jesus, que ressuscitou, ele é o corpo da verdadeira ressurreição. E ao mesmo tempo, mesmo que todas as portas que estejam fechadas, ele é um Senhor que está em um estado espiritual que pode atravessar por toda a matéria. Então, o Senhor Jesus é aquele que pode se manifestar e desaparecer. E também, o Senhor é aquele que pode se manifestar com outros formatos. Então, quando 2 discípulos estavam descendo para Emau, o Senhor Jesus se manifestou para eles e havia dito para eles. Então, em Marcos capítulo 16, o Senhor Jesus apareceu em outra forma, onde os discípulos não o reconheceram. Então, é por isso que o corpo espiritual da ressurreição estava posto sobre o Senhor. Então, a vida de 33 anos, aquele corpo do Senhor Jesus não era aquele corpo. Era um corpo totalmente diferente, um outro formato. É por isso que os discípulos não o reconheceram. E chegando em Emaú, então chegando em casa, eles repartiram da comida, e quando estavam repartindo do pão junto com Cristo, os discípulos reconheceram o Senhor Jesus, e de repente o Senhor Jesus desapareceu. Então o Senhor Jesus está num corpo onde pode atravessar a matéria, e aquele que pode aparecer e desaparecer também pode transformar o seu formato. E também nós podemos ver que existem todos os ferimentos dos pregos nas mãos e ao seu lado, e ele disse: paz seja convosco, e é o corpo da ressurreição. Então nós podemos ver que os ferimentos realmente estão ali. Então, já que é um corpo especial, ele tem os ferimentos tanto das costelas, tanto dos pregos. É um corpo especial ali. E nós todos também, quando o Senhor Jesus ele retornar, nós iremos nos vestir desse corpo espiritual. Então, daqui a pouco, vocês estão ansiosos por isso? Então, nós podemos desaparecer, podemos atravessar a matéria. Nós temos um corpo espiritual, um corpo que jamais perece, um corpo que não apodrece, e também é um corpo que não peca mais, é um corpo glorioso. Então nós iremos ter esse corpo. O Senhor Jesus ele veio com esse corpo da ressurreição e ele se manifestou na frente da casa diante dos discípulos e disse: paz seja convosco, mostrando seu ferimento nas suas mãos e ao seu lado. Os discípulos eles puderam reconhecer que era o Senhor Jesus que havia ressuscitado e se alegraram. E depois o Senhor Jesus disse mais uma outra vez: paz seja convosco. Ele disse mais uma vez. Então, se nós olharmos aqui, paz seja convosco. Então, esta palavra é uma palavra muito importante. O Senhor Jesus ele veio a este mundo, viveu 33 anos a sua vida, e quando ele foi crucificado, ele se encarregou de todo o pecado das pessoas, e ele recebeu todo o castigo que os homens mereciam receber na cruz, derramou seu sangue para acabar com o pecado de todas as pessoas. Então, o sangue do Senhor é aquele que pagou por todo o valor do nosso pecado. Então, quer dizer que o Senhor ele resolveu o problema do inferno, do juízo eterno para nós. É por isso que em João capítulo 8, versículo 33, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, uma pessoa que recebeu a salvação é aquele que agora foi liberto do juízo, do pecado, da morte. E é por isso que em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, ele nos amou e nos lavou de nossos pecados pelo seu próprio sangue. E também em João capítulo 14, versículo 27, o Senhor Jesus ele disse: realmente paz eu deixo para vós. Tá? A minha paz eu dou a vocês. Tá? A minha paz não é uma paz que o mundo pode dar, mas sim, realmente não tenham medo, porque essa paz eu dou a vós. Então, essa paz que o Senhor ele dá para aqueles que são salvos. Quer dizer que a paz que Jesus tem. Então, esta paz, o Senhor está dizendo que ele vai dar para nós. A paz que o Senhor está dizendo é uma paz que o mundo não tem.
As pessoas do mundo, elas vivem buscando a paz, o conforto. É a paz que as pessoas deste mundo têm, é uma paz que quando estão adoecidos e são curados, eles têm a paz. Quando algo está com algum problema e resolve, eles têm a paz. Então quer dizer que é uma paz carnal. É uma paz temporária que ela só se mantém enquanto a carne está bem. Mas a paz que o Senhor está dizendo é uma paz que pode resolver o problema dos pecados, o problema do inferno, pode nos dar a certeza de entrar no reino do Senhor Deus, a esperança do Senhor. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, realmente pela salvação, pelo Espírito, ele tem essa paz verdadeira diante do Senhor. E isso é somente uma pessoa que realmente recebeu a salvação pode ter. Então é por isso que os ferimentos nas mãos, ao lado do Senhor, o ferimento da lança, dos pregos, por que ele mostrou? Então ele está dizendo, eu fui crucificado pelo vosso pecado. Pelos vossos pecados eu derramei o meu sangue. Então agora eu resgatei a todos vós que estáveis realmente indo para o inferno. Então quer dizer que agora já existe o quê? A paz, não se preocupem mais. Então nós temos a paz verdadeira que está dentro de nós. Então as pessoas que têm essa paz verdadeira do Senhor, o Senhor ele pode dizer depois, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, assim como o Pai me enviou. Então, o Senhor Jesus, primeiramente, ele foi enviado pelo Senhor Deus para este mundo. O Senhor Deus, ele enviou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus que foi enviado pela cruz, pela morte e ressurreição, ele completou toda a salvação através da cruz. E através desse evangelho, agora as pessoas que têm a paz eterna e verdadeira, o Senhor Jesus está dizendo, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, aqui quando diz vós, então aqui em primeiro momento nós podemos dizer que são os discípulos do Senhor. Então o Senhor disse, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, tirando Judas Iscariotes, todos os outros discípulos que estavam presentes ali, o Senhor Jesus está enviando a eles. Mas será que essa palavra somente é isolada para os discípulos? Não. Quando nós expandimos para todas as pessoas, todos os santos que receberam a salvação no Novo Testamento, estão inclusos dentro dessa palavra do Senhor. Então, o apóstolo, na verdade, significa é aquele que é enviado. Então, é por isso que nós podemos dizer que o Senhor Jesus primeiro é apóstolo. O Senhor Jesus é aquele que primeiramente foi enviado. Então, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, o Senhor Jesus é o apóstolo enviado pelo Senhor Deus. É por isso que em Hebreus, capítulo 3, versículo 1, então ele disse que ele é o apóstolo do que nós cremos, é o sumo sacerdote. Então nós precisamos pensar no Cristo Jesus. Então ele é o apóstolo do que nós cremos. Então o Senhor Jesus é o apóstolo que foi enviado. E ao mesmo tempo, nós todos que vimos a morte e a ressurreição do Senhor, os discípulos, realmente todos eles são os apóstolos do Senhor. E ao mesmo tempo, todos os santos que receberam a salvação realmente têm o quê? Não têm o cargo, o nome de apóstolo, mas também são aqueles que foram enviados como os apóstolos para fazer esse trabalho. Nós não fomos chamados como apóstolos, mas todas as pessoas que receberam a salvação, sem nenhuma pessoa em exceção, todas têm o ministério de apóstolos. Todos precisam fazer esse papel de apóstolo, porque todos foram enviados. Nós temos essa certeza. Nós todos somos pessoas que fomos enviados neste mundo pelo Senhor. E depois, versículo 22. E havendo isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então o Senhor Jesus, olhando para os discípulos, disse,
soprou neles. E disse, recebeis o Espírito Santo. Então ele podia dizer, recebeis o Espírito Santo, mas o Senhor assoprou sobre eles e disse, recebeis o Espírito Santo. Por que ele fez isso? Qual o motivo? Quando nós olhamos isso, nós podemos ver em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, quando o Senhor Deus ele fez o homem, ele assoprou em suas narinas o fôlego da vida, e assim o homem se fez vida. Então o Senhor ele assoprou fôlego de vida. Então se nós olharmos na nossa tradução, em coreano dizem que soprou o ar de vida, mas em outras traduções podemos ver que é o fôlego de vida. Então para Adão, o primeiro homem, o Senhor ele soprou o fôlego de vida, fez com que ele tivesse vida. Mas Adão ele pecou, e por ter pecado, essa vida se tornou um espírito morto. Quer dizer que se tornou um problema. Então é por isso que o Senhor Jesus, ele veio, ele cumpriu todo o problema do pecado, problema deste mundo, e todas as pessoas que receberam a salvação, agora o Espírito Santo chegou, e ele fez com que o espírito que está morto, para se tornar um espírito vivo, para ensinar, o Senhor ele assoprou e disse, recebeis o Espírito Santo. Então nós podemos ver que o problema do homem era um espírito que era vivo, que se tornou morto por conta do pecado. E o Senhor, para resolver esse problema, fez com que o Espírito Santo viesse, para que esse Espírito Santo pudesse ser dado, para que o espírito morto se torne um espírito vivo. Então, o Senhor, ele disse, assoprando, recebeis o Espírito Santo. Será que os discípulos receberam o Espírito Santo naquele momento? O Senhor, ele assoprou dizendo, recebeis o Espírito Santo. Então, mas não é que naquele momento o Espírito Santo chegou a eles. O Senhor, durante os 40 dias que estava na terra, ele manifestou que ele havia ressuscitado para muitas pessoas. Manifestou para os 12 apóstolos e também ele se manifestou para todos os 500 irmãos e ele também subiu ao monte das oliveiras, subindo aos céus. E desde o dia que o Senhor ele subiu aos céus, depois de passando 50 dias, nós podemos ver em Atos que aparece que é o dia do Pentecostes, o Espírito Santo ele veio a essa terra. Como aparece em Atos capítulo 2, versículo 1, então, até no versículo 4, fala que todos eles se encheram do Espírito Santo. Então, na palavra o Senhor disse, assoprando, recebeis o Espírito Santo. Mas quando que eles receberam? Depois de 50 dias da partida do Senhor Jesus. Então, nós que recebemos a salvação, depois que recebemos a salvação, no mesmo instante recebemos o Espírito Santo. No momento que o meu pecado é terminado, o Espírito Santo ele veio para dentro de mim. Então, como na palavra de Efésios, capítulo 1, versículo 13, então nós ouvimos essa palavra e dentro de nós cremos essa palavra e através do Espírito Santo da promessa, nós ouvimos essa palavra, não é? E com o coração nós cremos. Quando nós cremos, esse Espírito da promessa, ele diz, você é meu. Ele sela, ele carimba dentro de nós. Antigamente, carimbar alguma coisa era para mostrar que aquela propriedade, aquilo é meu. Então quer dizer que nós somos do Senhor, nós somos propriedades do Senhor. Então quer dizer que para realmente certificar de que nós somos o Senhor ele selou o Espírito Santo. E assim nós podemos ver no versículo 23, vamos ler todos juntos o versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Então aqui ele fala, vocês, não é? Então, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. Então, se vós retiverdes, serão retidos. Então, quando nós olhamos isso na Igreja Católica, eles dizem que isso é a confissão dos pecados. Eles tentam relacionar desse jeito.
Então, na Igreja Católica, quando um homem ele peca, então para que ele possa ser perdoado dos seus pecados, ele precisa fazer a confissão dos seus pecados na frente do padre e receber essa confissão dos pecados. O padre ele pode decidir se ele vai ser perdoado ou não. Então, ele está dizendo que eles dividem entre pecado menor, médio e maior, e mostra qual é o papel que o homem deve fazer. E se o homem ele cumprir essa tarefa que ele deu, os pecados são perdoados. E assim ele faz desse jeito. Então nós podemos dizer que essa é a confissão dos pecados e o processo de como que os pecados são perdoados na Igreja Católica. Então, mas será que essa palavra do versículo 23 está dizendo essa palavra? Não, é uma palavra que não tem nenhuma relação, uma palavra que não tem significado nenhum. Então, mas que palavra é essa? Então, mesmo que nós pensemos muito, realmente é uma palavra impressionante, não é mesmo? Então, aqui ele está dizendo, realmente, vós, aqueles a quem perdoados os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. É uma palavra surpreendente aqui. Então, quando nós olhamos essa palavra, é uma palavra onde mostra que o evangelho que o Senhor Jesus cumpriu é aperfeiçoado. Quando nós ajudamos para que essas pessoas possam receber a salvação, a remissão dos pecados eterna pode acontecer. Então, mas se nós não pregarmos esse evangelho, se nós não pregarmos o evangelho para aquela pessoa ela vai ter o pecado retido para sempre e vai para o inferno. Se nós ajudarmos para que essa pessoa compreender a salvação, essa pessoa ela pode receber a salvação, pode te perdoar os pecados, mas se você não pregar, vai ser retido. Então isso está dizendo que é para pregar. E para quem que o Senhor está dizendo isso? Então, vós. Quem são vós aqui? Quem são os vós aqui? Vocês não estão respondendo? Quem é o vós? É cada um de nós aqui assentado. Então, não somente os apóstolos, mas todas as pessoas que receberam a salvação, existem esse poder imenso. Nós temos um privilégio gigantesco, mas isso não quer dizer que nós podemos dizer, os seus pecados foram perdoados. Porque quem é que pode fazer isso? O poder está para Deus, para estar para o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus, ele disse, perdoados estão os seus pecados. Então, o Senhor Jesus é o intermediador de Deus nessa terra. Então, o Senhor Deus tem o poder para fazer isso. Mas nós não temos. Mas nós temos um privilégio, nós temos um poder imenso. Se nós olharmos em primeiro lugar aqui, ele disse, paz seja convosco. Então, o Senhor, ele recebeu a paz do Espírito. E depois ele disse, recebei o Espírito Santo. E vocês receberam o Espírito Santo. Então, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós outros. Então, realmente, nós recebemos a paz, recebemos o Espírito Santo, nós somos enviados. E é por isso que nós todos, realmente, o motivo principal de termos sido enviados é para poder perdoar os pecados. Então, os pecados serem perdoados. Esse é o problema mais importante. O trabalho mais importante é de fazer esse trabalho. Então, o trabalho mais importante, primordial que nós devemos fazer é perdoar os pecados, que é pregando a palavra, pregando o evangelho para que recebam perdão dos pecados, para que assim possa entrar no reino do Senhor Deus. Para esse trabalho, nós somos enviados. Se nós olharmos na palavra do versículo 21, então vamos pensar um pouco mais sobre essa palavra, versículo 21, na parte final. Então, assim como o Pai, vamos ler todos juntos. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, o Senhor Jesus disse que o Pai me enviou. O Senhor Jesus, enquanto estava neste mundo, ele é aquele que foi enviado pelo Pai. Ele tem essa missão dentro de si. O Senhor disse, eu sou aquele que foi enviado.
Então, eu sou aquele que recebeu essa missão. Eu fui enviado pelo Pai. Então, o Senhor Jesus, ele foi fiel a esta palavra. Então, se nós olharmos no Evangelho de João, eu contei quantas vezes aparece. Então, mais por volta de 40 vezes, o Senhor Jesus, ele repete entre as palavras que ele disse, dizendo, o Pai me enviou. Ele continuamente repete, dizendo, o Pai me enviou. Então, se nós pensarmos que no Evangelho de João, realmente vai até capítulo 21, nós podemos dizer que, pelo menos por capítulo, o Senhor, 2 vezes ele havia dito, realmente, o Pai me enviou, o Pai me enviou. Então, vamos procurar alguns lugares. Capítulo 5, Evangelho, capítulo 5, João, capítulo 5, versículo 36. Vamos ler todos juntos? Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. O Senhor Jesus está dizendo que Ele é o Salvador, o Cristo enviado pelo Senhor Deus. Ele, evidenciando essa palavra, está dizendo, o Pai me enviou. Aqui ele diz, capítulo 6, versículo 57. Vamos procurar vários versículos. Capítulo 6, versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então, o Pai que está vivo me enviou. Então, é por isso que nós podemos dizer que o Senhor, Ele me enviou. Então, nós todos, agora que nos alimentamos do Senhor, quer dizer que nos alimentamos do que o Senhor Deus permitiu. Então, nós comemos e bebemos do sangue do Senhor. Então, quer dizer que o sangue do Senhor foi derramado. Nós estamos crendo, nós vivemos através disso. Então, nós podemos dizer, o Pai que está vivo nos enviou. Vamos ver capítulo 7, versículo 28 e 29. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo, vós conheceis-me, sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, e eu conheço, porque dele sou, e ele me enviou. Então, se nós olharmos neste versículo também, aquele que me enviou é verdadeiro. Então, ele que me enviou. Então, vamos ver capítulo 8, versículo 42. Capítulo 8, versículo 42. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Vamos ler todos juntos. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Então, ele está dizendo repetidamente, eu não vim de mim mesmo, mas o Pai me enviou. Capítulo 11, versículo 42. Capítulo 11, versículo 42. Capítulo 11, versículo 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor. Vamos ler todos juntos? Para que creiam que tu me enviaste. Então, na frente de Lázaro, que estava morto há 3 dias, o Senhor Jesus, olhando para eles, realmente orou diante do Senhor. Então, o motivo de ter orado é que o Pai me enviou e para que possam crer nele, não é? Então, realmente, o Pai me enviou. Então, pensem bem, procurem. Então, se nós olharmos no Evangelho de João, mais de 40 vezes, o Senhor, ele repete dizendo, o Pai me enviou, ele me enviou. Nós podemos dizer que essa consciência do Senhor Jesus estava muito clara, exata, e ele tinha a missão. O Senhor Jesus, ele estava com essa missão, e é por isso que ele não contou nada de si, mas ele ensinou o ensinamento do Pai. Ele foi e cumpriu e obedeceu completamente à vontade do Pai. E assim, para a obra do Pai, ele fazer essa vontade era a prioridade de todas as coisas. E por fim, para cumprir toda a vontade do Pai,
Ele morreu na cruz e foi para o Pai. Por quê? Porque ele foi enviado. Vamos procurar algumas palavras. João capítulo 7, versículo 16, 17. João capítulo 7, versículo 16 e 17. Vamos ler todos juntos. Jesus lhe respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer o favor, a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Então, realmente, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, toda a palavra que é dita pelo Senhor é uma palavra que foi do Senhor Deus. Pregou exatamente. Então, as pessoas, se elas têm o coração de querer fazer a vontade do Senhor Deus, ele pode compreender a palavra continuamente dizendo, realmente, será que essa vontade é minha ou é do Pai? Então, por que o Senhor Jesus ele está dizendo dessa maneira? Nesse tempo, os judeus já tinham o Antigo Testamento. Aquelas pessoas que leram o Antigo Testamento, as pessoas que estão próximas do Antigo Testamento, eles conseguem saber qual é a vontade do Pai. Conhecendo o Antigo Testamento, quando tentarem viver conforme esse Antigo Testamento, ao ouvirem a palavra do Senhor Jesus, eles podem ver que a palavra do Senhor Jesus é exata, coincide com o Antigo Testamento. E é por isso que o Senhor, ele disse que ele veio fazer não a doutrina dele, mas do Pai. Então é por isso que ele foi enviado pelo Senhor. Então o Senhor Jesus, ele não veio contar a sua mensagem. O Senhor, ele ter sido enviado, a doutrina, o ensinamento, veio do Senhor. Então vamos procurar João capítulo 4, versículo 34. João capítulo 4, versículo 34. Vamos ler todos juntos. Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então o Senhor disse: A minha comida é. Então pensem bem. As pessoas, elas sempre possuem o quê? A necessidade de comer alguma coisa. Então, é algo primordial na vida, que é comer. Tá? A comida é algo muito importante, porque a comida está relacionada diretamente com a vida. Então, mas o Senhor, mais do que a comida da carne, ele tem como vontade realizar a vontade do Senhor Deus. E isso era prioridade acima disso. Então, ele considera isso como algo mais importante, mais precioso. Então, se nós lemos em João capítulo 4, nós podemos ver que o Senhor Jesus ele disse para a mulher samaritana para dar um pouco de água. E a mulher samaritana naquele tempo recusou. Então o Senhor, e junto com aquela mulher samaritana, foi conversando. E a mulher samaritana pôde perceber que o Senhor Jesus, ele era o Redentor. E ela deixando o seu cântaro e foi correndo para contar para todos da cidade, dizendo que o Senhor Jesus era o Messias. Então o Senhor Jesus até o fim não conseguiu beber da água da mulher samaritana. E enquanto estava fazendo essa conversação individual, então os discípulos eles estavam ali, não é? Conversando com os... estavam na cidade comprando comida. E eles disseram para o Senhor, depois que a mulher havia partido, dizendo, Senhor, trouxemos comida, coma, mestre. Mas o Senhor Jesus disse, eu tenho uma comida que vós desconhecem. E os discípulos pensaram, alguém já entregou comida para o Senhor Jesus? Então, mas o Senhor Jesus disse que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é cumprir a vontade daquele que me enviou. Então, quando nós vemos essa palavra, nós podemos ver que o Senhor Jesus ele não comeu da comida dos discípulos. Então, o Senhor Jesus, ele deixou a comida de lado para buscar as pessoas que estavam vindo, as pessoas da cidade de Samaria que estavam vindo para o Senhor. O Senhor Jesus queria se encontrar com eles para pregar a palavra para eles. E depois foi para dentro de Samaria e pregou novamente. O Senhor deixou a comida da carne para o lado. Então, a comida da carne é importante. É verdade que o Senhor está faminto, mas ele deixou isso de lado. Ele veio fazer a vontade do Pai. Então, fazer a vontade do Senhor Deus, ele pôs em frente. Então, isso era algo mais importante diante dele.
E é por isso que, já que ele é uma pessoa que foi enviado pelo Senhor, então o Senhor, ele se sujeitou completamente a essa palavra do Senhor Deus. Então nós podemos ver que o Senhor, ele disse: Pai, se possível, faz passar de mim este cálice, mas não façai conforme é a minha vontade, mas com a vontade do Pai. A carne do Senhor Jesus é uma carne que é igual à nossa e está sofrendo, e ele odeia sofrer, não é? Quer passar desse sofrimento, ele quer passar desse cálice da cruz, mas disse: Não faças conforme a minha vontade, mas a vontade do Pai. Então, já que ele foi enviado, então qual é a vontade daquele que o enviou? É que ele seja obediente. É por isso que ele obedeceu por completo. E assim se entregou na cruz. E ele cumpriu a vontade do Pai. Se nós olharmos em João, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4. Vamos ler todos juntos. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, só até aqui. Então, o trabalho que me foi dado para fazer, eu fiz, para que possa ser glorificado o Pai na terra. Então, essa foi a vida do Senhor Jesus. E no fim, quando ele estava na cruz, sendo crucificado, também ele cumpriu o Evangelho. Ele cumpriu a vontade do Pai. Então, se nós olharmos em João capítulo 8, o Senhor ele disse: Aquele que me enviou está comigo. E é por isso que eu sempre faço o que lhe agrada. É por isso que ele não me deixa só. Então, eu sempre faço a vontade daquele que me enviou. Então, o Senhor Jesus, ele foi aquele que primeiramente foi enviado. O Senhor Jesus, ele era o apóstolo. É por isso que o Senhor, do papel daquele que é enviado, então ele ensinou o ensinamento do Senhor. Então, a vontade do Pai que o enviou, ele, como enviado, obedeceu por completo. Então, a prioridade sobre todas as coisas é fazer a vontade daquele que enviou, é cumprir a vontade dele. E é por isso que, por fim, ele cumpriu por completo. E ele deu glórias ao Senhor Deus Pai. Então, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós outros. Então, por que o Senhor ele diz essas palavras? Então, o Senhor Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Messias, também é o exemplo para a nossa vida. Então, ele que foi enviado por nós. Realmente, como é que esse Senhor Jesus ele agiu? E eu preciso agir da mesma maneira. Nós também precisamos aprender que devemos obedecer completamente a essa vontade do Pai. Então, nós todos realmente podemos dizer que nós também somos enviados, não é? Eu também vos envio a vós. O que é que nós devemos fazer? Nós também, pelo menos, eu recebi a salvação, eu tenho a paz completa, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E agora, eu preciso ter esse pensamento, essa determinação, a missão de que sou enviado pelo Senhor. Então, qual é a minha existência? Se eu não souber qual é a minha existência, é difícil saber qual é o papel que eu devo tomar. Então, eu preciso saber que eu sou enviado pelo Senhor. Essa determinação, essa compreensão. Eu preciso ter essa missão dentro de mim de que eu fui enviado pelo Senhor, para que assim eu possa dizer a palavra do Senhor, não as minhas. Eu possa fazer a vontade daquele que me enviou, obedecer completamente. Eu, como o trabalho daquele que enviou, possa conhecer o seu trabalho. Eu possa pôr em primeiro lugar o seu trabalho. E assim como o trabalho daquele que o enviou, nós também possamos cumprir por completo essa vontade. Então nós podemos ver que é o exemplo que o Senhor Jesus está nos dando de como que nós devemos nos parecer. Qual é a vida? Qual é o objetivo do cristão estar vivendo neste mundo? Por que nós estamos aqui? Se nós recebemos a salvação, podíamos ir diretamente para o céu, seria ótimo. Mas por que é que nós estamos neste mundo? Existem vários motivos. Mas o motivo principal de nós estarmos neste mundo era para podermos pregar, é para poder resgatar espíritos, para que assim possamos ser utilizados pelo Senhor. Então, isso é o trabalho mais importante que existe.
Então ele disse, realmente aqueles a quem perdoados os pecados, lhes são perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Então nós podemos ver que é um grande trabalho, também é um grande peso, não é? Porque é um privilégio e um poder imenso. Então a pessoa que está ao meu lado, eu não pregar o evangelho e está indo para o inferno, aquele pecado é contabilizado. A pessoa ao meu lado, eu preciso pregar o evangelho para que ele receba a salvação, para que possa se tornar o filho do Senhor Deus. Eu preciso ajudar para que possa compreender essa palavra, para que assim os pecados possam ser perdoados. Então é um grande trabalho, é um privilégio fazer esse trabalho, mas também é um grande peso que nós temos sobre nós outros. O Senhor Deus, ele criou todas as criações, e quando ele criou o homem, somente o homem foi criado conforme a imagem do Senhor. É por isso que em Gênesis capítulo 1, versículo 27, o Senhor ele criou o homem conforme a sua própria imagem. Então, homem e mulher os fez, não é mesmo? Mas, o primeiro homem, Adão, por ter pecado, ele era vida, mas se tornou um espírito morto. Então, ele perdeu a imagem do Senhor. Então, é por isso que a coisa mais importante é a salvação. E após ter recebido a salvação, nós precisamos saber o que o Senhor desejava nos dar é a glória do Senhor Deus. É viver usufruindo da glória do Senhor. É por isso que o Senhor ele nos salvou. É por isso que o que o Senhor deseja permitir para o homem é a salvação e a glória. Então nós podemos ver que os tópicos mais importantes da Bíblia é a salvação e glória. Por que é necessário a salvação? Então o homem, por conta de Adão, ele perdeu a salvação por conta do pecado de Adão. E a glória, o Senhor Deus ele já havia planejado permitir desde o princípio. É por isso que a glória, a salvação, é o que o Senhor Deus ele deseja permitir. Então, através da morte e ressurreição do Senhor Jesus, ele cumpriu a salvação e ele nos salvou. E agora, nós todos temos essa glória do Senhor que está para ser distribuída. Então, o que o Senhor Deus ele quer nos permitir não está neste mundo. Se nós olharmos Efésios capítulo 1, versículo 3 também. O Senhor Deus Pai, em Cristo Jesus, para nos abençoar de todas as coisas celestiais. Então, todas as coisas que são dos céus, o Senhor Deus ele deseja nos abençoar. E é por isso que ele deseja nos permitir a salvação. Então, está em vários lugares da Bíblia. Nós podemos ver que aparecem várias introduções, apresentações. E se nós olharmos em João capítulo 17, também no início, nós já lemos a palavra inicial, não é? Então, João capítulo 17 mostra o tema do Senhor Jesus fazendo a oração, sendo como nosso sumo sacerdote, ele sendo o nosso intermediador. O Senhor Jesus ele fez a oração para intermediar com Deus. Então, o Senhor Jesus ele fez essa oração no monte de Getsemani. É um pouco diferente. A oração que o Senhor Jesus ele fez em Getsemani é como enviado de Deus para fazer a vontade de Deus, para obedecer a Deus, para ele ser sujeito à vontade de Deus. É por isso que ele disse: Pai, não façais conforme a minha vontade, mas conforme a sua vontade. Então, mas essa oração do João capítulo 17 é uma oração antes do Getsemani, quando ele estava junto dos seus discípulos. Então, quando ele estava realmente na última ceia, ele orou na frente dos seus discípulos. Então, na frente dos discípulos, João capítulo 17 é o tema da oração do Senhor Jesus. Ele mostra como intermediador entre homem e Deus. E se nós olharmos esse tema da oração do Senhor Jesus, o que o Senhor ele deseja nos permitir? Como é que nós devemos viver? O Senhor ele escreveu, ele fez a oração realmente exata, e isso foi registrado, escrito na Bíblia. Então vamos procurar João capítulo 17. João capítulo 17. João capítulo 17. Se nós olharmos o tema da oração do Senhor Jesus, podemos ver que na relação com o homem, ele inicia com a vida eterna e termina com glória. Ele inicia com
com salvação e termina com glória. Nós podemos ver isso no capítulo 17. Então, claro que nós podemos ver que na relação do Senhor Deus, a primeira oração do versículo 1, primeiro ele fala sobre a glória do Senhor Deus, ele fala para que Deus seja glorificado, é claro. Mas depois nós podemos ver que como intermediador, como homem, a oração que ele faz para Deus como homem, nós podemos ver que é pedindo a intermediação para os homens. Então vamos ver capítulo 17, versículo 2 primeiro, 2 e 3. Versículo 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, versículo 2. Então, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Então, a vida eterna é esta. Então, primeiro, nós podemos dizer que nós podemos conhecer, que te conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, primeiro precisamos conhecer quem é o Senhor Deus, exatamente. E depois, para salvar os homens, o Senhor enviou o Senhor Jesus como Messias. E quando nós podemos crer nesse Senhor, nós podemos dizer que isso é a vida eterna. Então, primeiro ele orou realmente para a vida eterna. Então, por que ele orou pela vida eterna em primeiro momento? Todas as pessoas que estão dentro de Adão estão perdidas. É por isso que eles precisam receber a salvação. O que o homem mais ele necessita no momento é a salvação. E será que existe algo mais importante do que isso? Então olhem para a TV. Na TV eles têm vários debates, discursos, não é? Pessoas falam disso, daquilo. Mas qual é a coisa mais importante para o homem? É a vida eterna. E ninguém fala nada sobre a vida eterna. Então, porque todas as coisas estão o quê? Na Terra. As pessoas estão neste mundo. Então, mas na realidade a coisa mais importante é a vida eterna. O Senhor Deus para dar a vida eterna. Então, realmente é para conhecer a Deus, por um único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviastes. Isso é a vida eterna. Então, é por isso que o Senhor, durante 3 anos e meio, enquanto estava andando com seus discípulos, para que possam conhecer o Senhor. Então, ele, para que possam manifestar e para que possam conhecer que ele é o Cristo, ele disse dessa maneira. Então, é por isso que nós podemos dizer que o Senhor fez a salvação para que possa se tornar a propriedade do Senhor, se tornarem do Senhor. Versículo 7 e 8. Agora já tem conhecido de tudo quanto me deste provém de ti. Versículo 8. Porque lhes dei as palavras de que tu me deste, quer dizer, aos discípulos, e eles a receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são Deus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nele sou glorificado. Então, é por isso que se nós olharmos aqui, a vida eterna, nós podemos conhecer e cremos no Senhor Jesus. É por isso que no versículo 8, porque lhes dei as palavras que tu me deste. Então, aqui, como é que é para testificar o Senhor? É pela palavra. É por isso que no Antigo Testamento também, explicando as palavras que o Senhor havia pregado a eles. Então, quando recebem essas palavras, nós, conforme essas palavras, da mesma maneira, possamos conhecer o Senhor. Então, nós podemos crer verdadeiramente no Senhor. Então, nós podemos dizer que, tirando Judas Iscariotes, todos os restantes discípulos, todos eles receberam essa salvação, eles creram no Senhor. Judas Iscariotes foi o único que não creu. Até o fim, ele não creu. Mas os restantes discípulos, eles creram no Filho de Deus. Todas as pessoas que receberam a vida eterna são do Senhor, são do Senhor. Então nós podemos dizer que primeiro o Senhor orou pela vida eterna, para que todas as pessoas primeiramente possam ter o problema da vida eterna resolvido. Quando as pessoas elas têm o problema da vida eterna resolvidos, assim agora podem ir para a glória. Então quer dizer que começou pela glória e terminou com a glória. Então vamos ver, versículo 24. Vamos ler todos juntos. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que venham a minha glória que me deste, porque tu me amastes antes da fundação do mundo.
aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Quer dizer que no fim o que é o reino de Deus. Então, onde aqueles que receberam a salvação, eles possam estar com o Senhor, para que vejam a minha glória que me deste. Então, quer dizer que o Senhor Deus enviou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio como homem, Deus que se fez homem. E esse Senhor Jesus, ele deseja manifestar essa glória que ele verá para nós. Será que é para ver essa glória e por aí acaba? Não. Ver a glória do Senhor significa o quê? Participar. É participar dessa glória do Senhor. Então é por isso que nós, por fim, iremos para esse lugar que o Senhor ele foi. E nós iremos participar dessa glória do Senhor. O início é a vida eterna, o fim é a glória. E nós podemos ver que a salvação e a glória que o Senhor Deus ele deseja permitir aos homens. Nós podemos ver de forma exata aqui. E se nós pregarmos mais algumas palavras aqui. Então, em Salmos 62, versículo 7, ele disse que a glória... Não, em Deus está a salvação e a minha glória. Então, a minha salvação e a minha glória estão no Senhor Deus, em Jeová. Então é por isso que em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10, ele disse que eu, em todas as coisas, realmente me mantenho firme, porque eu fui eleito para todas as coisas, para a salvação de Jesus Cristo com a glória eterna. Então nós podemos dizer que realmente o apóstolo Paulo, ele foi enviado como apóstolo dos gentios, mas primeiramente ele se esforçou para pregar para todo o seu povo, os judeus, mas os judeus até o fim eles rejeitaram, mas ele desejava pregar para eles. Ele estava orando pelos judeus, ele primeira coisa queria fazer tudo pelos judeus primeiro. Então o Senhor Jesus Cristo também, toda a salvação, para que possam obter a salvação em Cristo Jesus e a glória eterna. Ele se esforçou por eles. Como em Mateus capítulo 5, versículo 3, então nós sempre realmente temos essa palavra que o Senhor Jesus ele tem ensinado muito bem, não é? Sobre a bem-aventurança. Se nós olharmos em Mateus capítulo 5, versículo 3, sobre a bem-aventurança, ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então isso é a vida eterna. A coisa mais importante agora é a glória diante do Senhor Deus. Então, é por isso que em Mateus capítulo 5, versículo 10 também diz, realmente bem-aventurados os que sofrem perseguições pela justiça, todos eles, realmente deles é o reino de Deus. Então todos eles que são perseguidos, que sofrem todas as falsidades pelo meu nome, realmente são aqueles que podem ter o reino de Deus. Eles podem se agradar, eles podem se regozijar no reino de Deus, eles podem usufruir o reino de Deus por serem perseguidos junto dos profetas. Então nós podemos ver que começa com a vida eterna e termina com a glória. Se nós olharmos em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 também, ele diz que a vida de fé, a fundação da vida de fé é explicada aqui. Dizendo que ali é a fundação que é o Senhor Jesus. Então, primeiro, é edificado o quê? Sobre uma fundação. Então, sobre essa fundação você constrói uma casa. E ele está dizendo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, dizendo que essa fundação é o Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que pelo Senhor Jesus você precisa receber a salvação. É por isso que nós, se explicarmos de forma mais fácil, quer dizer que foi preparado o campo para construir a casa, que é Jesus Cristo, para receber a salvação. Então, será que isso é da carne? Será que isso é espiritual? Tem essas duas diferenças. É por isso que versículo 12, ele fala, e naquele dia que é o dia do retorno do Senhor, então vai passar o fogo sobre a fundação. Então, realmente, tudo que for de madeira ou de palha vai se queimar e vai desaparecer. Mas o que foi construído com pedras preciosas, prata, ouro, quer dizer que tudo foi construído, ele vai remanescer, não vai ser queimado, vai se revelar nesse dia. Então nós podemos ver que ali aparece a salvação e a glória. Então, se nós olharmos em Mateus capítulo 1, versículo 1, ele fala que é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, por que o Senhor Jesus ele é filho de Davi e filho de Abraão? Quer dizer que primeiro ele deu a salvação para a glória e também deu a salvação para Abraão e deu a glória para Davi. E essa salvação e a glória estão em Jesus Cristo. Então, Abraão, ele se torna a representação de todos aqueles que creem. Porque Abraão ele foi justificado pela fé. E é por isso que todas as pessoas que receberam a vida eterna pela fé são filhos de Abraão. Quer dizer que são filhos espirituais de Abraão. Mas não existe Israel espiritual. Israel é Israel como uma nação neste mundo até o fim. Mas as pessoas que realmente creem em Abraão, têm a fé, eles são filhos de Abraão.
Davi é o rei grandioso que trouxe realmente a união, a unificação, a paz para Israel, porque ele guerreou e dominou as outras nações. Nós podemos ver que tem a glória, podemos ver Abraão e Davi, ali está toda a base do Senhor Jesus, a salvação e a glória. O Senhor Jesus ele veio para este mundo primeiramente para cumprir a salvação, e segundo, quando ele retornar, ele irá retornar com a glória. E essa salvação nós podemos obter pela fé em Cristo Jesus, quer dizer que para a glória é diferente. A glória quer dizer que nós todos temos esse objetivo de que estamos neste mundo. Por quê? Porque o Senhor Deus ele diz, eu também vos envio a vós. Então, se perdoardes os pecados são perdoados, mas se retiverdes, esses pecados também são retidos. Então, nós podemos ver que os homens eles receberam o perdão dos pecados e serem utilizados diante do Senhor Deus. Então, continuamente, nesse trabalho do Senhor Deus, quando são utilizados pelo Senhor, nós podemos ver que o Senhor Deus ele permite o poder para eles. E é por isso que em João capítulo 17 também, o objetivo do Senhor ele ter nos deixado nessa terra está escrito nessa palavra. Então nós todos agora estamos neste mundo, nós temos essa concupiscência da carne, a concupiscência do mundo, o pecado, não é? Então pode ser que eu erre e eu vou perder a salvação se eu errar? Não, não é assim. Então a vida dos salvos realmente está no Senhor. Aqueles que creem uma vez no Senhor é mantido pelo Senhor. É por isso que no versículo 11 e 12 o Senhor ele disse sobre ele ter mantido, versículo 11, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então, um homem aqui é Judas Iscariotes. Então, esse Judas Iscariotes, tirando Judas Iscariotes, todo o restante, como no versículo 8, 9, realmente eles ouviram essas palavras, eles conheceram e creram. Então, o que acontece quem se torna do Senhor? Quer dizer que o Senhor, ele guarda, quer dizer que o Senhor os guarda. Então, nós podemos ver que o Senhor, realmente, ele continuamente estava o quê? Guardando. Até por isso que no versículo 11, 12, continuamente podemos ver que o Senhor, ele pede para que o Senhor Deus possa guardá-los. Ele disse, Pai, realmente, como pelo teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Eu guardei. Mas agora o Senhor Jesus, já que estava partindo, está dizendo, Pai, realmente todos aqueles que forem enviados pelo seu nome, que o Senhor possa guardá-los. Por favor, guarde-os. Por quê? Pensem bem. Então, o Senhor, ele nos salvou e nos levou diretamente? Não. Então, realmente tem um erro, não é? Pode causar problemas se nos deixar. Mas por que nos deixou neste mundo, então? Podia ter nos levado direto. Nós brigamos, podemos ter ferimentos, tristeza, brigamos. Mas os salvos são guardados pelo Senhor. O Senhor, ele protege essa vida. Então, jamais se perde. Então, o Senhor já disse, realmente a vida eterna vos dou, que jamais vos perece. Não há ninguém que possa arrebatá-las de minha mão. E meu Pai que as me deu, ele é maior do que tudo, e ninguém pode tomá-las à mão de meu Pai. Como em João capítulo 10. Então nós podemos ver que as mãos do Senhor Jesus, é a mão do Senhor Deus. Senhor Jesus, ele segurou os discípulos com as suas mãos enquanto estava nessa terra. Mas, quando o Senhor está nos céus, agora o Senhor Deus está nos segurando. Então nós podemos ser derrubados, nós podemos cair 7 vezes, levantarmos na 8ª vez, porque nós temos a vida eterna, porque recebemos a vida eterna. Nós temos a força para nos levantarmos novamente. E é por isso que quando estamos neste mundo, nós nos discernimos deste mundo. Então é por isso que nós nos discernimos deste mundo. Realmente nós somos transformados, discernidos deste mundo. E é por isso, versículo 15, até 17, vamos ler todos juntos. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Perdão. Então aqui o Senhor ele está dizendo novamente o pedido para eles.
Não peço para que os tires do mundo. Os, quer dizer que aqueles que receberam a salvação. Então, não é para que os tires do mundo. Tá? Uma pessoa que recebeu a salvação, se ele de repente for para o céu, seria ótimo. Então, mas não é para que os tire do mundo. Então, não é a vontade do Senhor Deus para tirá-los do mundo. É para os deixá-los no mundo e os livrá-los do mal, para que não caiam no pecado. Então, essa preservação, para que o Senhor possa guardá-los. A transformação do Espírito é o que o Senhor Deus ele deseja. Então, para que nós possamos, neste mundo, possamos ser discernidos, podemos ser transformados, pela palavra podemos ser mudados por completo. E isso somente para poder pregar o Evangelho, para que possamos ser utilizados para pregarmos o Evangelho. É por isso que no versículo 18 até versículo 20, o Senhor Jesus ele disse desse jeito: Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes. Vamos ler todos juntos, versículo 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, para que o mundo possa crer o quê? Que o Senhor foi enviado pelo Pai. Então, o Senhor Jesus foi enviado pelo Pai, como no versículo 18. Então, o Senhor, ele também diz da mesma maneira que nos envia para o mundo. Por que está nos enviando para o mundo? O motivo de enviar para o mundo é para que o mundo possa crer que o Senhor Jesus foi enviado pelo mundo. Então, receber o perdão dos pecados, quer dizer que é para retornar para o Senhor, para obter a vida eterna. É por isso que o Senhor ele nos deixou no mundo. Então, o Senhor ele nos deixou neste mundo após a salvação. Então, a coisa mais importante, o objetivo principal primeiro, para o perdão dos pecados, para pregar esse evangelho, para que cada um de nós possamos ser utilizados. Então nós não devemos esquecer disso jamais. Então, se não for isto, nós todos precisamos ir para o céu. Não tem para que estarmos neste mundo. Então o Senhor ele disse, realmente não é para que os tire do mundo, deixando-os no mundo, aqueles que receberam a salvação, para que eles não percam a vida, que o Senhor os proteja, o Senhor os transforme, que assim o Senhor possa os utilizar. Então o Senhor chamou Abrão do Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Por que foi enviado? Para o objetivo, o trabalho do Senhor Deus. José também, para resgatar Israel, o Senhor enviou para o Egito. E também José foi enviado como escravo primeiramente, não é? E assim, 400 anos eles vieram como escravos ali, e dali o Senhor os resgatou, e o Senhor os conduziu para a terra de Canaã, e o Senhor Deus os fez com que pudessem entrar, viver ali. Então quer dizer que o Senhor enviou para a terra de Canaã dessa maneira. Então, apóstolo Paulo também, como corpo de prisioneiro, sendo aprisionado, levado para Roma. Por quê? Para que possa pregar em Roma. Então, se nós olharmos em Marcos, realmente o Senhor ele disse, vós deveis ir para todas as nações do mundo para pregardes o Evangelho. Então, o Senhor ele foi enviado para o mundo. Nós também somos aqueles que fomos enviados para o mundo. Então, Romanos capítulo 10, vamos procurar. Romanos capítulo 10. Versículo 13 a 15. Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15. Eu irei ler. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Vamos ler todos juntos. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito,
Quão formosos os pés de que anunciam o evangelho de paz, os que trazem alegres novas de boas coisas. Então nós podemos dizer que é qualquer um que realmente invocar o nome do Senhor. Então, se nós olharmos, quando Romanos foi escrito, então nós precisamos pensar que é o tempo onde os cristãos eram perseguidos. Então, você invocar o nome do Senhor é pedir para morrer. Todos aqueles que você manifesta, você invoca o nome do Senhor na frente de todos, dizendo: realmente eu creio no Senhor, é porque você está apostando a sua vida. Então, o que é o pré-requisito disso? É dizer que você crê no Senhor. E para que você possa ouvir, alguém precisa pregar. Para que possa se pregar, alguém precisa ser enviado. Então, como é que virão pregar se não forem enviados? Então, eu vou perguntar para vocês. Romanos capítulo 10, versículo 13. Então, se não foram enviados, como é que irão pregar? Então, neste mundo também, então, as pessoas que realmente não têm a paz do coração, as pessoas que não receberam o Espírito Santo, ainda não foram enviados. Mas como é que podem dizer, eu fui enviado, eu fui enviado? Mas e as pessoas que foram enviadas? Verdadeiramente, estão em silêncio? Não podemos ser assim. Então, no versículo 15, ele fala, como pregarão se não forem enviados? Não é? Quem são essas pessoas? Por que ninguém responde? Quem são essas pessoas? Olhe para as pessoas do lado. Então, não a pessoa do lado, mas eu mesmo, nós, cada um de nós, fomos enviados. Nós precisamos pensar nisso com exatidão. Então é por isso que não importa o que os outros façam. Então eu sou aquele que foi enviado pelo Senhor. Então eu ser enviado pelo Senhor, isso é um privilégio gigantesco. Pensem bem sobre isso. Então o pastor ele prega diversas vezes. Então mandar um satélite, nós podemos ver até os cientistas ali. Realmente ele não consegue fazer esses trabalhos para salvar, não é? O cientista não tem como salvar. Um cientista não tem como salvar o espírito. Nem o médico pode salvar, aquele que cura a doença deste mundo. Até os grandes empresários realmente não podem fazer esse trabalho de salvar o espírito. Até o presidente, até os deputados não podem fazer esse trabalho. Então eles podem dizer vão e vão, vem e vem. Até o general, o comandante que conduz muitos soldados pode falar isso, mas não pode salvar o espírito. Então isso é um privilégio gigantesco. Então, realmente, como que irão pregar se não foram enviados? Então, se nós olharmos para todas as pessoas aqui, que os apóstolos, nós somos enviados. Nós recebemos essa missão do Senhor. Nós temos esse privilégio e também é o quê? Um papel obrigatório, é um dever que nós temos. Então, vamos procurar 2 Coríntios, capítulo 5. Segundo Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 17 a 21, eu irei ler, é um pouco grande. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Vamos ler capítulo 6, versículo 1 todos juntos. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis que agora o tempo aceitável. Eis que agora o dia da salvação.
Então, se nós olharmos a partir do versículo 17, nós somos pessoas que estávamos fora de Cristo. Então, mas nós compreendemos essa palavra do Evangelho e entramos em Cristo. Nós nos tornamos em uma nova criatura. Então, agora as coisas velhas se fizeram novas. O velho homem morreu e agora se fez um novo homem. Então, nós todos agora temos um homem interno dentro de nós, interior, que é um novo homem. E é por isso que versículo 18, ele nos deu o ministério da reconciliação. Agora, uma nova criatura, ela precisa ter o quê? Um novo ministério. O novo ministério o quê? O ministério da reconciliação. É fazer a reconciliação dos homens para com Deus. Ele não nos deu somente esse papel, mas, conforme esse papel também, realmente para podermos pregar a palavra, ele nos deu essa palavra. Versículo 19. Então, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não nos imputava os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Nos deu o ministério da reconciliação, nos deu a palavra da reconciliação. É por isso que as pessoas que receberam a salvação, no versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então quer dizer que agora o embaixador de Cristo ele está representando o Cristo em um país estrangeiro. Então o que precisa pensar? Então já que ele foi enviado, ele precisa fazer tudo que é em pró da nação que o enviou, não é? Precisa se tornar a prioridade da sua vida. Então ele é um embaixador que foi enviado, mas ele não tem nenhuma relação, não tem nenhuma vontade de cumprir os objetivos da nação e só vive por si naquele país estrangeiro. Então ele não é adequado como um embaixador. Na vida de fé também é a mesma coisa. Nós todos que recebemos a salvação nos tornamos uma nova criatura diante do Senhor. Então agora nós temos esse papel diante do Senhor. Nós recebemos o ministério, recebemos a palavra, nos fomos chamados como embaixadores, nós temos o Cristo dentro do Senhor. É por isso que nós andamos com o Senhor. Então nós, em vez de pensarmos isso em prioridade, estamos pensando no quê? Nas coisas próprias, minhas coisas, deixando as coisas do Senhor de lado. Isso não é adequado diante do Senhor Deus. E é por isso que em capítulo 6, versículo 2, capítulo 6, versículo 2, ele disse, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis que agora o dia da salvação. Então é por isso que nós, quando nós estamos pregando essa palavra, realmente tem um dia onde a salvação vai ser pregada, mas também vai ter um dia onde não vai ter o dia da salvação, mesmo que queiramos pregar. Então aqui ele está dizendo, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. E eis que agora, então agora é o tempo aceitável. Então todas as pessoas que receberam a salvação precisam pensar, nossa, eu sou uma pessoa que fui enviado pelo Senhor. Isso precisa ser exato dentro da vida. É por isso que todas as pessoas que receberam a salvação são os pregadores, são evangelistas diante do Senhor. E é por isso que precisamos ver, será que eu estou vivendo por mim ou estou pregando pelo Senhor? Então nós também podemos ver em Eclesiastes capítulo 1, versículo 1, ele disse, eis as palavras do pregador, filho de Davi, rei de Israel. Então nós podemos ver que é Salomão. Salomão, ele é pai de uma família, ele também é o rei de Israel, mas espiritualmente ele é o quê? O pregador do Senhor. Qual é realmente o emprego de vocês? Me diga, a profissão. Algumas pessoas dizem, eu trabalho numa empresa, eu sou técnico em alguma coisa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou pai de família, mas tudo isso é o que? Secundário. Qual é a coisa mais importante? É que nós todos somos aqueles que são enviados pelo Senhor. Então nós precisamos fazer o trabalho do Senhor que nos enviou. Então nós podemos ver William Booth, realmente o criador do exército da salvação. Então ele disse realmente a ambição de alguns homens é como se fosse o ouro. Algumas pessoas a ambição é como o mérito, a honra deste mundo. Mas a nossa ambição é o espírito dos homens. E é por isso que nós todos, quando estamos pregando a salvação, a palavra, ele criou o exército da salvação para que possa ser pregado o evangelho aonde quer que forem. Então ele disse, a minha ambição é o espírito dos homens. William Booth, pelo menos, ele disse que realmente o Senhor me enviou para este mundo. E ele sempre viveu pensando nisso, é por isso que ele podia falar desse jeito e viver desse jeito. Nós todos também, agora, somos pregadores que fomos enviados pelo Senhor. Vamos voltar para a palavra principal, João capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20.
Então é por isso que no versículo 19, nós podemos ver que ele disse, realmente paz seja convosco, e depois disse, recebeis o Espírito Santo. E depois ele disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E é por isso que aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Então é por isso que nós todos podemos dizer que a nossa vida somos como enviados pelo Senhor. Quando nós recebemos o perdão dos pecados, nós recebemos o Espírito Santo como presente para nossas vidas. E é por isso que nós todos somos aqueles que fomos enviados pelo Senhor. Então, realmente, se nós perdoarmos os pecados, esses pecados serão perdoados. Mas se retivermos, serão retidos. Então, pregando a palavra, nós fazemos o trabalho de fazer o perdão dos pecados. Nós somos enviados para esse trabalho. Então, nós, mesmo que não tenhamos o título de profeta, de apóstolos, mas nós temos o papel, o ministério, para podermos fazer esse trabalho. Então, o Senhor, ele disse, realmente não é para que eu os tire do mundo, mas os deixe no mundo. Então, para que nós fazemos nosso trabalho, possamos continuamente pregando a palavra. Então, terá momentos onde nós iremos ter que deixar todas as nossas coisas para podermos pregar o Evangelho. Então, eu penso que o retiro de verão é esse momento, onde precisamos deixar todas as nossas coisas de lado para podermos pregar o Evangelho. Assim como a mulher samaritana, quando ouviu que o Senhor Jesus era o Salvador, a coisa mais importante da vida dela era o quê? Era buscar água. Mas ela deixou o cântaro de lado e foi buscar todas as pessoas. O Senhor Jesus também tinha comida ao lado, mas ele disse que a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. E é por isso que ele deixou a comida de lado. E é por isso que ele foi se encontrar com as pessoas que saíram da cidade de Samaria. E se encontrou primeiramente com eles, conversou com eles, pregou a palavra para eles. Deixou as coisas da carne em segundo lugar para poder pregar o Evangelho. Eu penso que o retiro de verão é assim. É por isso que toda a nossa vida também, realmente nós estamos recebendo o perdão dos pecados diante do Senhor Deus, como é precioso. Nós sermos salvos do inferno e entrarmos no reino do Senhor Deus é algo muito importante, é muito precioso. Então nós podemos ver que o Senhor Jesus, que realmente tem um grande trabalho diante do Senhor. Então nós realmente estamos participando. Então tem as pessoas que estão pregando diretamente, tem as pessoas que trazem os espíritos. E também tem outras pessoas que por lado fazem o que? Serviços dentro da igreja. Então o Senhor disse, realmente, olhai para o campo, existe o quê? Muito o que para ceifar. Então esses espíritos que estão ali, realmente já estão prontos, maduros, nós precisamos ceifá-los. É por isso que no retiro de verão, nós todos, realmente aqueles que recebemos a salvação primeiramente, realmente temos muitos espíritos que trazemos para lá. E nós podemos dizer que cada pessoa, realmente pessoas novas, estão passando mais de 1.500 pessoas novas que vêm participar. Então realmente nós precisamos ceifar. Olhem quantas pessoas que temos para ceifar. Grande trabalho. Tudo isso é espírito. Então para poder pregar o evangelho, para que esses espíritos possam entrar no reino do Senhor Deus, como é um grande trabalho. Então é esse trabalho que nós estamos fazendo dentro do Senhor. O Senhor está unindo o nosso coração. Vamos orar todos juntos? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos. Então, hoje, pela sua palavra, que o Senhor nos ensinou que tipo de pessoa nós somos, como é que nós devemos viver. Nós agradecemos por todo o seu ensinamento. Senhor, nós, como aqueles que fomos primeiramente enviados pelo Senhor, nós estamos aprendendo pela sua grande manifestação de como Cristo viveu. Senhor, nós todos agora, como enviados do Senhor, possamos viver lembrando que somos do Senhor, que somos enviados, que possamos seguir os passos do Senhor. Que a nossa vida, agora no retiro de verão, onde muitos espíritos estão reunidos, possamos nos unir, Senhor, para que muitos espíritos nessa oportunidade possam receber a salvação. E a cada etapa possa se tornar glórias diante do Senhor Deus. Até o fim da 7ª etapa, que muitos espíritos possam realmente dar glórias e louvores ao Senhor. Senhor, para todo esse momento, que o Senhor Deus possa nos ajudar. Senhor, que nós todos possamos viver lembrando com essa missão, essa determinação de que fomos enviados pelo Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar. E nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou. Amém.